Uma felicidade é achar um novo jogo tesudo pra jogar com os amiguinhos. Oi, eu sou o Hugo. E faz muito tempo que eu não faço um vídeo só com games com tela dividida por 6. E de lá pra cá lançou muita coisa interessante. Se você é novo por aqui, essa é a série Listas Totosas, onde eu faço listas com temas específicos e nunca repito nenhum game na mesma lista. Então se você curtir essa daqui ou outras, é só ver outros vídeos que é sempre conteúdo novo pra ti. E tem grupos no canal no Telegram e Discord que eu só posto quando tem coisa bacana. Sem mais enrolação, bora lá. E se um jogo de cozinhar fosse um roguelike? PlateUp traz exatamente essa proposta. Ele é um jogo de cozinhar no estilão do Overcooked, mas diferente de só passar pelas fases, aqui a gente tem um sistema de cozinhar todo baseado no gênero roguelike. Ou seja, você abre seu restaurante, a cada fase vai conquistando novos itens para melhorar ele, então a cada fase você pode comprar uma nova bancada, uma nova mesa de jantar, novo fogão e por aí vai, e ver até onde você consegue chegar sem seu restaurante falir. E pra falir é muito fácil, um errinho sequer e pronto, tu já perde tudo. E se você errar, você vai ter que começar do zero como todo bom roguelike. Mas calma que obviamente errar faz parte do jogo. A cada meta atingida, tu libera novos atributos pro seu próximo restaurante conseguir aguentar mais tempo. Mas ainda assim vocês vão ter que ficar bem experientes em atender seus clientes porque o joguinho é bem desafiador e não te trata como noob. O gameplay disso daqui é basicamente todo mundo desesperado pra não errar nada. Que tem comida pra fazer, tem gente pra atender, gente esperando na fila pra sentar em alguma mesa vazia, seus pratos pra servir e chão pra limpar. É uma zona gostosa. E como um bom jogo do gênero, ele tem cooperativo tanto pra tela dividida como online pra até 4 jogadores. Esse é um dos jogos que mais me divertiu em cooperativo, é excelente mesmo. E esses dias no grupo de promoção ele apareceu por menos de 20 pila, vale demais. Uma coisa que eu sinto falta é jogo de tabuleiro no PC. E Mario Power Superstars é um dos games mais divertidos do gênero para se jogar em cooperativo com tela dividida. E eu tô indicando ele também para PC porque se roda porque tem. Aqui vocês vão entrar em um tabuleiro, jogar os dados, ver quem teve sorte ou azar na casinha que caiu e no final de cada rodada todos vão se enfrentar em um minigame aleatório muito divertido. É basicamente um jogo de tabuleiro com minigame, é a fórmula de como se divertir. E nessa versão do Superstars, são uma variedade de 100 minigames diferentes que tu pode jogar. É tipo uma coleção gigante de minigames de vários jogos dessa franquia. E tem minigame de todo tipo, tem minigame de corrida, tem de pura sorte, tem de habilidade, tem minigame zoeiro, são centenas com temáticas bem únicas. Dá pra customizar até o tamanho de duração da partida, como também os tipos de minigames que vão estar nela, pra caso tu preferir algum tipo específico. E por incrível que pareça, o game tá todo traduzido pra PTBR pra nós de fábrica. A dona Nintendo fez a boa finalmente. Tu consegue jogar Mario Power Superstars com até 4 players com tela dividida. A única coisa é que todo mundo vai ter que ter seu próprio controle pra coisa ficar realmente jogável sem problemas. Mas basta um controle normal, não precisa nada de movimento ou algo do tipo, é bem na paz. Se você tem isso, eu te indico demais jogar esse game. Joga porque é muito bom. To the enchanted heroes of Trine, protectors of the realm. Jogo de puzzle cooperativo é muito gostoso e Trine 5 tá aí como uma nova opção gostosa pra jogar. Aqui tu continua podendo jogar com guerreiro, arqueiro ou mago pra avançar pelas fases e concluir os puzzles que tiverem pelo caminho. E a ideia é realmente intercalar entre cada um quando necessário, já que você vai precisar da habilidade de cada um e até unir a habilidade deles para completar com sucesso os puzzles. Se você já jogou alguns dos outros jogos do Trine, a experiência continua sendo praticamente a mesma. Mas esse quinto game tem o maior gameplay de todos, com quase 20 horas de duração na campanha principal. E tu consegue jogar com até 4 players o game inteiro, a campanha inteira. O game tá todo traduzido para PTBR e tá disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC. Jogo gostosinho para quem curte um bom puzzle. Is there nothing those crooks wouldn't stoop to? My machines work perfectly.
the shameful villains of Trine will soon be tried for high treason. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the half shell. O gênero de porradaria tem ganhado uns bons títulos nos últimos anos e Tartarugas Ninjas retornou direto da década de 90 pra nós. Só pela curiosidade, olha como era o jogo deles nos antigamente. Bem no estilão de jogos que tinha no Super Nintendo e afins, e Mega Drive e tal. Já agora o gameplay tá todo moderno, mas ainda optaram por trazer essa referência no estilo pixel art com um combate bem inspirado nos jogos antigos. É como um tributo mesmo, uma homenagem aos games clássicos. E tu consegue jogar até com 6 players o game inteiro, o que vai virar uma zona de gente junto. Mas é só ter controle pra todo mundo que todo mundo vai poder jogar. Apesar de ser um gameplay de combate bem simples, tu vai precisar dominar ele pra conseguir passar sem morrer. Seja aplicando combos na hora certa ou desviando quando necessário. E cada personagem tem lá seus pequenos atributos que diferenciam ele do combate. Uns têm mais velocidade, outros são mais lentos, mas mais forte, e todo mundo tem ataque especial único. E se você pega todos os games grátis do Prime, você já tem esse game aqui na sua biblioteca. Se eu não me engano, ele foi resgatado no Prime, mas tá na biblioteca da Epic Games pra você. O game tá todo traduzido pra PTBR e é um jogão pra quem tá afim de pegar algo mais retrô. Sackboy é um mascote que nasceu no game Little Big Planet e agora ele tá em um novo game de aventura cooperativo. O bom é que agora a PlayStation também tá lançando seus games no PC, pelo menos depois de um tempo eles chegam. E Sackboy, uma grande aventura, é um desses exclusivos do PlayStation que agora também dá pra jogar no PC. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse game aqui é a textura dele. Sim, a textura, que parece quase um negócio crocante de tão bem feito. Me lembra bastante o que a Nintendo gosta de fazer com os vários dos jogos dela. Colocar aquela textura quase em alto relevo no cenário e em vários objetos. Um bordado todo estilizado, deixando o jogo inteiro com uma estética bem única. Eu senti o mesmo vendo esse gameplay aqui. E esse jogo é bem no estilão de Crash Bandicoot da vida e similares. Aquele jogo de aventura bem na paz, onde tu salta, coleta itens pela fase, bate nos bichinhos, desvia dos obstáculos e tudo bem simples. Ele é dividido em fases e são mais de 50 fases jogáveis, o que vai te dar mais de 10 horas de gameplay fácil. O bom é que ele tem uma bela de uma variedade de estilos de fases diferentes, para não ficar aquela coisa repetitiva. Tu consegue jogar ele com até 4 players com tela dividida ou com Open Online, e ele também tá totalmente dublado e legendado em PTBR para nós. E uma das coisas que eu acho impecável é a dublagem brasileira, a gente faz com primor o negócio. Você é uma gracinha mesmo. Por isso deixei por último. O Artimundo será meu! Se você tá procurando um game de aventura para jogar em cooperativo, Sackboy, uma grande aventura, é uma ótima opção. E se ao invés de um ônibus, a gente tivesse que transportar passageiros pelo espaço? Space Lines from the Far Out traz exatamente essa ideia. Aqui a gente é dono de um ônibus espacial comercial e tem o objetivo de levar os passageiros da melhor forma possível para o seu destino. E claro que os passageiros aqui podem ser de todo tipo, desde humanos normais até uns alien doido. A temática do game é bem comédia e tu vai ter que gerenciar tudo na nave para a viagem ocorrer com segurança. Desde colocar cadeira para o passageiro, fazer a comida deles, administrar o combustível e a própria rota, fazer os atalhos para pegar mais passageiros e abastecer quando necessário, enfim, o negócio é bem trabalhoso. E como são muitas tarefas, quanto mais gente na tripulação te ajudando para cuidar da nave, muito melhor. Space Lines from the Far Out pode ser jogado com até 4 players com tela dividida ou com Open Online. Galaxy of adventures awaits, so what are you waiting for?
dos maiores clássicos foi revitalizado em 2023 e Sonic Superstars é aquele jogo nostálgico para quem amou muito os games do Sonic do passado. Esse jogo aqui tenta trazer a mesma experiência de gameplay dos games antigos de plataforma, mas com gráficos mais bonitinhos. A única coisa bizarra é que esse game aqui custa no preço cheio quase 300 pila. Então, apesar da gente ter um jogo pra quem curte nostalgia, tem que ter uma bela de uma promoção pra esse daqui valer a pena. Até porque ele só vai te dar 6 horinhas de gameplay, mais ou menos. Aquele negócio, eu tento ser sempre verdadeiro com as coisas que eu vejo aqui e realmente esse detalhe não tem como deixar passar. Vale a pena se você for muito fã do Sonic e pegar uma bela de uma promoção. Dá pra jogar Sonic Superstars com até 4 players com tela dividida ou online. Um dos games mais famosos na época daquelas máquinas gigantes de arcade ou de games na década de 90 foi Streets of Rage. E antigamente era essa a gameplay dele aqui. Ele é um beating up ou game de porradaria de rua que o objetivo é lascar a porrada na cara de todo mundo até o final. E décadas depois, Streets of Rage 4 tá entre nós, marcando o retorno da franquia para os tempos atuais. O gráfico dele evoluiu para esse cartunesco todo bonitão e eu diria que é um dos visuais mais bem feitos que temos desse tipo de jogo atualmente. Essa animação no estilo HQ tá uma delícia, com gráficos desenhados à mão que são muito bons de ver. Cada personagem tem habilidades únicas que mudam muito a gameplay de cada um. Mas o combate continua sendo bem simples, daquele padrão de fácil de jogar, mas difícil de dominar. Se tu bobear, dependendo da dificuldade, vai perder fácil. É um jogo bem saudosista, com uma animação e gameplay atualizada. É possível jogar Streets of Rage 4 com até 4 players com tela dividida ou online. Steal as much as you can and... Se tu tá procurando um power game pra galera que vai jogar brigar entre si, Rubber Bandits pode te entregar essa experiência. Aqui todo mundo é um criminoso e podemos vestir fantasia de banana, de bandido, de policial comendo rosquinha e tudo mais. E a gente vai entrar em vários tipos de jogos de batalha pra ver quem ganha no final. A cada rodada você tem um tipo diferente de objetivo pra cumprir e quem se sair melhor em tudo ganha. Tem rodada que vai ser só porradaria honesta e quem bater mais leva o prêmio. Tem rodada de batata quente e quem segurar por mais tempo a batata vai perder. Enfim, o negócio é que é todo mundo contra todo mundo. É aquele tipo de jogo que a experiência de combate entre os amigos que deixa tudo uma zoeira só. Tu consegue jogar Rubber Bandits com até 4 players com tela dividida ou online. That was not the plan, boys. Um dos melhores cooperativos que eu já joguei foi Hot Wood. Esse jogo aqui é da mesma desenvolvedora que criou Don't Starve Together e Oxygen Not Included. Sim, a gostosa da Clay. Hot Wood é um roguelike cooperativo para até 4 players com um combate delicioso de ação. Você monta seu personagem, que é um animalzinho, escolhe sua arma e sai pelas fases matando os monstrinhos. Aqui cada arma tem seus ataques próprios, seus ataques únicos, e você tem desde um machadão até lanças. Os gráficos dele seguem bem o padrão Clay de qualidade, tudo feito à mão, bem bonitinho. E a animação de tudo aqui também tá bem detalhada, tudo feito com capricho. Como é um roguelike, morrer, voltar do início e partir para uma nova run um pouquinho mais forte do que a anterior faz parte da gameplay. E vou te falar que esse jogo aqui tá bem desafiador. E a gente tem upgrades também temporários, no meio de cada rodada dá para montar builds com os poderes que a gente vai liberando. O que pode te deixar bem forte na rodada, além de mudar bem a sua gameplay dependendo do que você escolher. Tem upgrade que aumenta a vida, aumenta a força, aumenta a sua cura ou aplica efeitos nos seus ataques e por aí vai. Rotwood com certeza é um dos roguelikes mais divertidos e bem feitos que a gente tá tendo. Recomendo demais jogar.
E chegamos ao fim desse episódio. Eu espero que eu tenha sido útil e até mais.